que está nos dizendo o texto bíblico. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Apenas até aí. Se assente, em nome de Jesus. Quero também justificar os irmãos, né? Hoje está eu e meu filho. Falo que ele é o meu xerox colorido, né? É igualzinho. Eu falei para ele não desanimar com isso não. O importante é ter saúde, né? E está sendo meu companheiro esses dias. Nós estamos passando uma grande provação com a vida do meu sogro. Meu sogro está acamado desde o início do ano. E ele só mexe um braço e o pescoço. Não faz mais nada. E como ele mora próximo de nós, está assim, ocupando muito tempo, está mexendo em toda a nossa rotina. Por isso eu peço a oração dos santos, né? A nossa vida está em estado terminal e tudo isso mexe com todo mundo, mexe com a minha esposa, mexe com os familiares. Mas eu creio na oração do povo de Deus para que o Senhor continue nos sustentando em meio a essa dificuldade. Amém? Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e o pastor André, ele falou a respeito das portas de Jerusalém, e aquela que é considerada a 11ª porta, que é a porta da atribuição, e cada porta, ela tem um sentido espiritual para as nossas vidas, e a porta da atribuição, ela fala da nossa responsabilidade diante de Deus. Fala da nossa doação para com Cristo e a sua obra. E quando nós falamos de alguém que se doou para o ministério e se doou para o serviço de Deus, é incontestável nós falarmos a respeito do apóstolo Paulo. Paulo é um grande nome do Novo Testamento. E a grande obra evangelizadora foi feita por Cristo por meio de Paulo também. Então Paulo passa a ser um modelo a ponto de ele afirmar para que possamos ser imitadores dele, assim como ele também é de Cristo. Então Paulo se coloca numa condição de modelo. As epístolas são a explicação do reino de Deus. Então o reino que foi anunciado, o reino que se expandiu, agora esse reino alguém começa a ter dúvidas, começa a surgir um evangelho paralelo e um evangelho corrupto. Então há necessidade dos apóstolos escreverem as suas epístolas a fim de que eles conservassem o verdadeiro evangelho. Então as epístolas são a explicação do evangelho. Percebe que é o anúncio, a expansão, a explicação, e sobra-se apenas o Apocalipse, que o Apocalipse é a consumação deste evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento. Paulo, se nós considerarmos que Hebreus também foi escrito por ele, que é uma dúvida mais recente dos teólogos, nós vamos ver que das 21 epístolas, Paulo escreve 14 delas. 2/3 das epístolas foi Paulo que escreveu. Para você ter uma ideia da significância dele no Novo Testamento, você observa que o segundo maior escritor foi João. Enquanto Paulo escreve 14, João escreve 5, 3 epístolas, o seu evangelho e o Apocalipse. E o terceiro maior escritor do Novo Testamento é Lucas, que escreve o seu evangelho e escreve também o livro de Atos. Então a significância, a importância, o papel do apóstolo Paulo é muito claro na Bíblia Sagrada. E o seu chamado, ele é constituído dentre muitas promessas. Mas quando Deus o chama,
ainda quando ele era um fariseu, um doutor da lei, alguém que perseguia a igreja, Deus diz a Ananias uma promessa para a vida de Paulo. E a primeira promessa, pastor André, para Paulo era: eu vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer pelo meu evangelho. E é uma promessa que se cumpre à risca na vida de Paulo. Mas Paulo não só apanhou, mas Paulo está entre os 3 homens que conheceram o céu ainda estando nessa terra. Sendo João um deles, sendo Estevão outro deles, e sendo Paulo alguém que foi arrebatado até o 3º céu. E ele diz: eu vi coisas lá inefáveis, que talvez nem é bom eu falar, mas o que eu posso adiantar, o que tem lá, é o que olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais chegou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para todos quanto o amam. Louvado seja Deus! Aleluia! Graças a Deus! E é por isso que quando você olha a epístola de Paulo aos Efésios, ele tem apenas 6 capítulos. Mas são 6 capítulos de uma espiritualidade muito grande, se comparada às outras epístolas. É bem verdade. Paulo nos deixa 2 tratados teológicos, que são os 16 capítulos de Romanos e os 13 capítulos do livro aos Hebreus. Nesses livros ele deixa muito claro a obra da graça salvadora. Ele explica a importância da nova aliança e como a graça é poderosa em relação à lei. É claro que teologicamente esses livros são muito mais explicativos. Existem comentários bíblicos de milhares de páginas a respeito desses livros. Mas o destaque maior da carta de Paulo aos Efésios está porque Paulo não está escrevendo uma carta para corrigir a igreja, como era uma característica das demais epístolas. Efésios não está na categoria de cartas chamadas eclesiológicas. O que são as cartas eclesiológicas? São as cartas que Paulo escreveu para corrigir desvios doutrinários que haviam se instalado na igreja. A exemplo seria a carta de Paulo aos Coríntios. Nas nossas Bíblias, o próprio pastor André leu 2 Coríntios, nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele vai dizer que houve uma terceira carta, e Deus não permitiu chegar até nós essa outra carta. Mas, quando nós lemos as cartas de Paulo à igreja de Corinto, fica claro que ele precisava corrigir os desvios. E os da família de Cloé, diz a Bíblia, que eram irmãos remanescentes daquela igreja, eram irmãos que haviam avisado Paulo dos desvios doutrinários que ali estava instalado. Então Paulo, inspirado por Deus, começa a escrever a carta rebatendo os principais problemas que havia ali naquela igreja. Dentre os problemas, nós podemos elencar que um dos problemas mais graves seria o problema da divisão que havia naquela igreja. Paulo, como um homem muito sábio, inicia a sua carta aos Coríntios dizendo: olha, vocês são santos, e nesta igreja eu me alegro porque nela não falta nenhum dom, mas tem um problema: vocês estão divididos, de forma tal que um diz assim: eu sou de Paulo, o outro diz: não, eu gosto é do Pedrão, Cefas, e o outro diz: não, eu gosto da eloquência de Apolo, e eu só vou quando Apolo prega. Se outro ir, eu não quero ouvir, eu quero ouvir a Apolo. E havia um grupo ainda que eram falsos moralistas, os fariseus, que esses diziam: não, nós não somos nem de Apolo, nem de Pedro, nem de Cefa. Eu sou de Jesus e não obedeço pastor nenhum, eu só obedeço direto a Jesus. E talvez essa seria a classe mais perigosa que existe na igreja nos dias de hoje. Não quer obedecer ninguém. E desta forma, Paulo refuta o primeiro problema em Corinto quando ele diz: ora, quem é Paulo? Quem é Apolo? A não ser simplesmente ministros por meio deles vocês crescem. É verdade, eu plantei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nada é o que planta, disse ele, nada é o que rega, mas tudo é Deus que dá o crescimento. Aleluia! Por um acaso Paulo morreu na cruz para que vocês creiam só em Paulo? É incomparável. Mas também quando você lê a Epístola Eclesiológica de Corinto, você vê os irmãos brigando entre eles, a ponto de ameaçarem uns, levarem aos outros aos tribunais, um irmão processando o outro, além de dificuldades morais, incestos e problemas de ordem sexual que estava instalado ali. E por que haviam esses problemas? É porque eles não haviam compreendido a fala que Jesus já havia dito antes. Quando Jesus diz, olha, eu derrubo o templo e em 3 dias eu edifico. E aqueles fariseus olhou e falou, não, demorou muito tempo para fazer, como que ele vai sozinho levantar em 3 dias? É porque eles não tinham a compreensão que com a nova aliança, templo deixa de ser o tabernáculo. Templo deixa de ser uma construção de alvenaria e templo passa a ser o próprio humano. E Paulo, querendo corrigir os irmãos de Corinto, porque a mentalidade deles era dupla. Paulo chega a dizer, olha, vocês estão diante da mesa do Senhor, ao mesmo tempo que está sentado à mesa com demônios. Por que é que Paulo corrige desta forma Corinto? Porque os irmãos ali tinham uma vida dupla, de forma tal que eles achavam que a vida cristã se resumia apenas a uma vida dentro do templo, uma vida religiosa substituindo uma vida de intimidade com Deus. Eles diziam, não, eu vou à sinagoga no sábado e está tudo certo. E quando alguém vai corrigir, diz, não, você não está crente o suficiente. Ele diz, como não? Eu bato carteirinha na igreja, eu estou lá em toda a reunião. Como que eu não tenho uma vida com Deus? É porque eles entendiam que santo era só aqui, que santo era só ali, mas que lá fora não precisava ter uma vida santa. E dessa forma, eles não queriam ser advertidos. E nas palavras de Paulo dá para entender que tinha alguém com aquela conversinha afiada dizendo, não pode fazer isso, eu não sabia. Aí Paulo diz, não, tudo lhe é lícito, você pode fazer o que quiser. Mas tem coisa que para quem é templo do Espírito Santo não convém. E ele não deixa ser dominado por nada. Sabe o que eu entendo? É que tem um Espírito, a intimidade com Deus. Não precisa o pastor pôr o cabresto. Não precisa estar insistindo, porque se você tem um relacionamento com o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito guia os seus passos, te incomoda, te corrige e te dirige segundo a vontade dele. E aí Paulo falou, tem uma coisa que vocês não sabem, vós sois templo do Espírito Santo, vós sois morada do Altíssimo. E Deus não mora nessas cadeiras, Deus não mora nesse altar, Deus não mora nesse púlpito, mas Deus mora dentro de você, e você é mais santo do que o altar. Aleluia! Eu já fui em muitas igrejas, e cada igreja tem o seu costume, né? Mas tem igreja que não pode subir no altar calçado, tem igreja que criança não pode subir no altar, tem igreja que você vai ter um monte de plaquinha aqui no púlpito, dizendo que não pode, o que não pode, o que não pode. É porque eles não entendem que templo é aqui. E Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita em templo feito pela sua própria mão. Você pode observar que há uma diferenciação na obra da criação. Quando Deus cria tudo, Ele cria tudo pelo poder da tua palavra. Mas o homem, ele cria com as suas mãos do pó da terra. E a maior diferenciação nem é a criação, é que quando ele pega lá aquela criatura que seria Adão, ele vem e sopra nas narinas de Adão. Sabe o que eu quero dizer? É que se você está vivo, é porque você tem o sopro de Deus dentro de você. Pode ser o pior ateu,
pode não gostar da Bíblia, odiar crente, só está vivo porque um dia Deus colocou o sopro dentro dele. Pode avançar a tecnologia, pode avançar a medicina, pode criar projetos ousados e mais ousados, mas quando se vai o Espírito de vida, não há máquina, não há computador, não há NASA, não há tecnologia que faz colocar de volta aquilo que Deus soprou dentro de nós. Aleluia! Oh, aleluia! Não só a igreja aos Coríntios tinha problemas, e Paulo teve que escrever, mas como também, talvez até pior do que Corinto, mas é menos falada, seria a igreja da Galácia, os Gálatas. Paulo repreende fortemente a igreja da Galácia. Ele chega até a dizer: olha, vocês estão brincando com Deus, mas não se engana não, porque Deus não é o bobão que vocês pensam não. Aquilo que o homem plantar, isso certamente ele ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. A censura, talvez uma das censuras mais fortes de Paulo é aos Gálatas, quando ele diz: ó insensatos Gálatas, eu me admiro de tão depressa vocês terem abandonado o evangelho da graça do nosso Senhor, e tão depressa correr para um outro evangelho. Ora, até mesmo se o anjo vier lhe falar algum outro evangelho, não acreditais, ficai aquele que eu preguei primeiro para vocês. Os Gálatas, quando você estuda essa carta, você vê que os Gálatas chamaram Paulo de duas caras. Falou assim: ah, você dá uma de judeu lá com os judeus e vem dar uma de gentil com a gente. E outra, você falou que ia voltar aqui e não voltou. Então Paulo vê qual grande era a soberba dos irmãos da Galácia, e por isso escreve os corrigindo. E por isso que diferem muito essas cartas que aqui eu cito da carta de Efésios, que são apenas 6 capítulos, mas de um grau espiritual notório, de forma que Paulo tem a liberdade de falar sobre coisas espirituais e sobrenaturais a esses irmãos, porque existe um desnível espiritual entre as igrejas, existe um desnível espiritual entre a membresia, existe um desnível espiritual entre os obreiros, existe um desnível espiritual entre os músicos, entre os jovens e os adolescentes. Mas Deus é bondoso, que Ele não nos fez com um marcador na testa para mostrar quão crente que eu estou e quão crente que eu não estou. Porque talvez se Deus fizesse isso, a igreja toda ia ter uma franjinha tampando a testa. Porque nós temos vergonha de expor o quanto espiritual nós somos. Mas existe esse desnível. Eu não tenho dúvidas. Tem pessoas aqui que com 15 minutos de ministração já sente a sua alma se encher. Mas nesse momento, com poucos minutos de ministração, já tem alguém olhando para o relógio dizendo: que hora esse cara chato vai parar de falar? É porque há um desnível espiritual. E a comida só é boa quando a fome é grande. Porque quem tem barriga cheia, tudo para ele é ruim e tem um defeito. Quando você chega a observar a cena da última ceia, e você vê lá que estavam os 12 discípulos, e aquele retrato da ceia mostra o desnível espiritual que existe entre nós, porque estavam 12, mas tinha um que já tinha vendido Jesus e estava lá. Tinha um que toda vez que Jesus dizia: eu vou voltar, ele dizia: ah, vai voltar não. E tinha outro que negaria não só uma vez, mas negaria Jesus 3 vezes. Mas estava tudo participando da ceia naquele dia. Mas tinha um melhor, que enquanto Jesus falou: tem um traidor, ninguém tinha intimidade o suficiente para falar quem. Mas Pedro faz gestinho lá para João, e João tinha intimidade. Então ele inclina sua cabeça no peito de Jesus, dizendo que ele tinha um nível espiritual maior do que os outros 11 que estavam lá. Aleluia! Então existe esse desnível. É por isso que lá em Corinto, Paulo tem o desejo de revelar grandezas espirituais a ele, mas eles não estavam prontos. É por isso que ele vai dizer assim: olha, porque quando eu era criança,
como vocês, eu fazia coisa de criança. Mas agora que eu cresci, eu larguei mão das coisas de criança. Ele estava dizendo, eu queria vos alimentar de uma forma mais ampla, mas ainda vocês estão presos em picuinhas, vocês estão presos em coisas cotidianas. E o crente, quando ele se preocupa com as bordas da doutrina, ele esquece o essencial, que é, por exemplo, amar a Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quanto mais eu me ocupo com aquilo que não interessa, mais o que interessa não vai encontrar espaço na minha vida. Na virada do ano, eu tive a oportunidade de ministrar, e eu disse, um dos conselhos para que este novo ano seja bom, vai além da roupa branca, vai até mesmo além da oração na virada, porque alguns pensam que é só orar na virada, depois não precisa orar mais. É só na hora, né? Ou as campanhas que são boas, não sei se aqui teve, dos 12 dias de clamor, mas a campanha melhor que tem, pastor Eduardo, é 365 dias de clamor. Essa funciona, essa não tem erro. É o dia que não vem um pregador famoso, que não vem o cantor conhecido, mas ele continua clamando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Salvador. E é por isso que eu expressei dizendo, você quer ter um bom ano? Então não perca tempo com aquilo que não interessa. Porque aquilo que não interessa mina as tuas forças. E aquilo que ocupa muito espaço da tua vida, ele passa a ser um ídolo. E ocupa inevitavelmente o lugar de Deus na sua vida. Por isso que eu conheço pessoas que se desviaram com coisas simples. Tem um irmão na nossa igreja que ele desviou depois que ele ficou viciado em jogar dominó. E nós fomos visitar, ele falou, eu não consigo. Os amigos chegam em casa para jogar dominó e eu perco o culto. Hoje já faz mais de 3 anos que ele não vai ao culto. Pena que o dominó não salva. Existem pessoas que se desviaram porque jogaram videogame demais, acessaram a internet demais. E eu conheço até um que se desviou com filmes evangélicos. E um dia eu cheguei na casa dele e ele não tinha ido ao culto. Eu falei, irmão, viemos te visitar porque você não foi ao culto hoje. E ele diz assim, não, agora eu pus uma internet muito boa aqui. E tem um canal aqui que eu achei que só tem filme evangélico. Assistir esses filmes é um culto, eu nem preciso ir mais na igreja. Acaba se desviando. Então é importante você ocupar a tua vida com o que interessa. Sabe que tem coisa que as pessoas vêm falar, tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque não são importantes para a minha vida. Não vai ajudar, não vai edificar. Um segundo ponto para que esse ano seja bom, eu diria, para você não ter dó de você. As pessoas têm muita dó de si mesmo. E toda vez que alguém conta uma história, ele conta a história como se ele fosse o coitadinho da história. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí ele vai dizer, como que eu sou vítima? Sou vítima do meu pai, sou vítima da minha mãe, sou vítima do meu irmão, sou vítima do meu patrão, sou vítima até do pastor da igreja que não me ama, que não gosta e que não me quer. E a Bíblia vai dizer, se você se mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pouca. E quem é vítima o tempo todo, não tem força para ser o autor da sua história. Não tem força para virar o jogo das dificuldades da vida. Sempre ele vai ser o coitadinho. Mas chega uma hora que a força do cego Bartimeu vem em nós. E alguém diz, você não vai dar certo, você não vai conseguir. E ainda mais forte ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Oh, aleluia! E eu fico muito perplexo, né? Quando eu vejo as pessoas em final de ano, início de ano, correndo atrás de previsões. O que vai acontecer? Às vezes eu vejo até o próprio crente postando horóscopo, né? Hoje é meu dia de sorte, né? Hoje eu vou achar, sou do signo tal, vou achar o amor da minha vida. Pensei que era Jesus o amor da vida dele. E as pessoas gostam de previsão. E eu sei que existem os dons de Deus, irmão. E Deus já falou infinitamente vezes comigo e
todas se cumpriram. Mas nenhuma vez eu corri atrás do profeta. E alguns que vão atrás do profeta, é que eles gostam de previsões. Mas quem crê em Deus, mais do que previsões, ele acredita em provisão. Não importa o que vai acontecer, Deus proverá o cordeiro para si. Aleluia! É por isso que a igreja de Éfeso pôde receber revelações grandiosas, do tipo, olha, Deus quer edificar a sua igreja. Por isso ele deu os ministérios, 5 ministérios. Olha, Deus quer edificar a sua igreja. Por isso ele levou cativo o cativeiro. Mas ele deu dons a todos os homens. E talvez a revelação mais completa que tem aqui em Efésios é aquela que Paulo está dizendo assim, ó, não se engana não. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas são contra as potestades, os principados que habitam na região celestial. Sabe o que Paulo está dizendo? O diabo não está no inferno como alguém pensa, não. Mas o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. E sabe por que nós não somos tragados? Assim como o teatro jovem aqui mostrou, é porque Jesus está conosco e não nos deixa perecer. Ei, irmão, Efésio poderia receber essa revelação. Porque, por exemplo, a igreja de Tessalônica, quando Paulo manda a 1 Tessalonicenses, dizendo assim, olha, Jesus está vindo. Ele teve que escrever outra carta. Porque alguém falou, não vou trabalhar mais não, porque Jesus está vindo. E outro diz, olha, não vou fazer mais nada não. Sabe essa seita que tranca todo mundo e diz, olha, vai chegar. E começaram a marcar a hora para vir Jesus voltar. Aí quando Paulo ficou sabendo, falou, eles não são espiritual o suficiente para entender isso. E aí Paulo tem que escrever a sua segunda carta dizendo, calma, irmãos. Se alguém vos falar por profecia, se alguém falar por falsas epístolas, e se alguém marcar a volta de Jesus, não acreditais. Continue prestando conta a Deus e aos homens, enquanto Cristo não volta. Mas Efésios não tem confusão. E talvez esse grau de espiritualidade que tem em Efésios, ele está muito relacionado com a fundação da igreja. Quando você vai entre o capítulo 18 e o 19 de Atos, tem a fundação de Efésios. Paulo estava vindo de Corinto. Em Corinto ele fica 1 ano e 6 meses. Ele só fica mais exatamente em Éfeso, que ele fica em torno de 2 anos. Alguns vão dizer 3. E o que estava lá? Éfeso era uma cidade perturbada. Tinha uma mentira, o diabo repete às vezes mentira todo dia. E lá eles acreditavam que uma estátua caiu do céu e escolheu Éfeso para ser a padroeira daquela cidade. De forma que se constrói em Éfeso o templo, segundo a palavra deles, da grande Diana. E eles se orgulhavam porque aquela estátua escolheu aquela cidade. E aí as romarias iam em direção àquela cidade. E isso fez movimentar o comércio. Então se faziam réplicas da estátua de Diana. E se vendia, vendia e vendia. Sabe que o evangelho de verdade, ele influencia a sociedade. O evangelho de verdade faz diminuir a prostituição, faz diminuir as drogas, faz fechar os botecos, porque ele influencia a sociedade. Foi o que aconteceu lá. Começaram a pregar de uma tal forma, e pessoas foram sendo salvas. Daqui a pouco ninguém mais queria comprar a estátua de Diana. E alguém falou, esses homens estão aqui, vão acabar com o nosso negócio. Vamos acabar com eles antes de acabar com o nosso negócio. O Brasil, irmãos, vive mergulhado numa crise, não só política, mas também uma crise moral. As sem-vergonhices estão às claras. Estamos chegando próximo do tempo que as pessoas defecarão na rua, terão relações íntimas no meio da rua, andarão nus. E se alguém apontar, irmão Fernando, vai dizer, olha, ele está contra a minha liberdade. Porque o evangelho, o Brasil tem quase 30% da população evangélico.
E se verdadeiramente a população evangélica tivesse um encontro e uma intimidade com Cristo, nós conseguiríamos influenciar a sociedade. Teríamos uma multidão de homossexuais sendo convertidos, uma multidão de dependentes químicos largando a química. Nós teríamos uma influência. Toda a cidade de Hortolândia, todo o estado de São Paulo já seria do Senhor Jesus. Porque quantidade nós temos, só falta qualidade. E Paulo, ele está vindo de Corinto. Em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, o casal que ele prega, converte eles se conhecem porque eles trabalhavam na mesma coisa, eles haviam vindo de Roma por causa da perseguição, ficam um tempo em Corinto, e aí Paulo está no final da sua segunda viagem, e aí eles vão para Éfeso. Só que Paulo precisa ir a Jerusalém, porque Jerusalém está sofrendo uma perseguição, e há irmãos sofrendo lá, e Paulo precisa ir a Jerusalém. Então ele fica algumas semanas em Éfeso, e segue para Jerusalém, deixando Priscila e Áquila em Éfeso. Ele vai a Jerusalém, que é a primeira base da igreja, a primeira igreja sede da igreja primitiva. Depois ele vai para Antioquia. Quando Paulo está terminando a segunda viagem missionária, eles vão até a sinagoga. Priscila e Áquila visitam a sinagoga. Existe um princípio bíblico que diz assim: primeiro cuide os da casa, para depois dos de fora. É por isso que Jesus primeiro prega na sinagoga. Quando ele é expulso, então ele se batizaria com o Espírito Santo. Aleluia! Aí ele diz assim: Espírito Santo? A pergunta dele: eu nem estou sabendo que existe esse tal de Espírito Santo. Aí Paulo falou: está explicada a fraqueza de vocês. Porque o Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Se não tem Espírito Santo, não tem força, irmão. Se não tem Espírito Santo, não tem ânimo, não tem desejo, não canta, não ora, não glorifica, nem quer vir na igreja. É falta de combustível chamado Espírito Santo. O problema ali é que eles não eram batizados com o Espírito Santo. Mas o problema hoje não é não ser batizado com o Espírito Santo. Porque alguém acha que quem não é batizado com o Espírito Santo é menos crente. Não é isso. O problema não é não ser batizado. O problema é não buscar o batismo do Espírito Santo. Porque antes as pessoas se convertiam e tinham o desejo de falar em novas línguas. Tinham o desejo de profetizar. E as campanhas eram de busca do Espírito Santo, as vigílias de batismo do Espírito Santo. Mas o evangelho moderno vem e diz: vamos fazer a campanha da casa própria, do carro novo, do apartamento novo. Ah, se der tempo a gente fala para vir o Espírito Santo também, né? E quando nós queremos o Espírito Santo, a gente só pensa nele. Sabe, quando você é novo convertido, é que nem novo namorado. O cara dorme pensando na namorada, acorda, sonha com ela. Quem quer o Espírito Santo, anda com o Espírito Santo, dorme com o Espírito Santo, come com o Espírito Santo, tem desejo do Espírito Santo. Aleluia! Aí Paulo falou: vocês querem? Opa, já estavam os 12 lá na frente de Paulo. E a Bíblia vai dizer: e Paulo impondo as mãos sobre os 12 homens, os 12 foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, viraram profeta naquele dia e passaram a profetizar as grandezas do Senhor, porque tinha combustível do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo não é luxo, irmão. Espírito Santo não é um capricho. Espírito Santo é uma necessidade da vida cristã. Porque se não tiver, para. Não confia na força do teu braço. Não confia no teu intelecto, não. Porque o único que pode te fortalecer é o Espírito Consolador que Deus nos enviou. E Ele gosta tanto de nós que a Bíblia diz que quando eu não sei o que orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como andar sem esse amigo? Não tem jeito. Vai errar o caminho. Porque o Espírito Santo veio de lá e Ele sabe voltar para nos levar até Jesus. Sozinho vai se perder de todo jeito. Paulo sabia
que os desafios daquela sociedade corrupta em Éfeso os irmãos só iriam prevalecer diante daquela situação cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eles deixariam aquela obra. E é por isso que Paulo começa a fazer uma grande obra lá. E você sabe que as pessoas vão ou vêm à igreja por muitos interesses. Não é só a palavra. Tem várias coisas paralelas. E a Bíblia vai contar ali no capítulo 19 de Atos, que alguns tentaram fazer a obra sem esse combustível chamado Espírito Santo. Sabe, quando se prega com técnicas de psicologia, quando se prega por meio de chavões, o famoso fogo de palha, né? Porque existem técnicas para isso. E alguém tentou fazer isso lá no tempo de Paulo. Falou, eu vou ficar famoso agora. Vou ganhar dinheiro agora. Porque esse negócio de evangelho dá dinheiro, deixa famoso. E aí a Bíblia diz que os 7 filhos do sumo sacerdote lá da cidade viu Paulo expulsando demônio e Paulo ficando conhecido. Falou, eu vou nessa onda também, vou ficar conhecido. E a Bíblia vai dizer que eles 7 vai expulsar o demônio lá de um moço. E eles usam quase a fórmula certa. Ele diz, sai no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para ele, pensou em Jesus, pensou em Paulo e falou, está faltando um, cadê o Espírito Santo? Aí falou, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas por um acaso, quem é você mesmo? É porque o mundo espiritual só nos conhece quando nós temos armas espirituais para guerrear. O diabo não tem medo da sua beleza, do seu cabelo bonito, da sua roupa de marca, do teu carro do ano. O diabo tem medo só do poder do Espírito Santo. Aleluia! Queria ficar famoso, expulsar demônio. Ficaram famosos porque os 7 apanhou do diabo. Ficaram nus e entraram para a história com os primeiros a apanhar do diabo. Aí talvez tinha um cara da família. Você não é parente daquele lá que apanhou do diabo? Ele falou, não, Deus me livre, nem sei quem que é não. Porque eles passaram a ser uma vergonha. É por isso que o Evangelho, ele é composto em 3 verbos. Vir, ficar e ir. Verbo vir. Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele também usou o verbo ficar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Aí sim podeis ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas tem que ficar para receber, porque não adianta ir sem o Espírito Santo. E depois sim, Marcos 16:15. Depois que você veio, ficou, você pode ir. Porque a obra completa é essa. Jesus nos chamou para uma obra completa. Não só para vir e ficar, mas para ir. Ide em todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê será batizado. Mas o que não crê já está condenado. Aleluia! Só fica completo quando você for. E não podemos ir sozinhos. Temos que ir com o Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que essa igreja de Éfeso, ela passa a ser uma igreja referência no nível espiritual. Inclusive a terceira sede da igreja primitiva, sendo a primeira Jerusalém, a segunda Antioquia, a terceira passa a ser a igreja de Éfeso, porque passa a se instalar ali uma igreja espiritual. E Paulo, o capítulo mais famoso de Efésios é o capítulo 6 que nós lemos. Por quê? Porque Paulo está trazendo uma realidade para a vida cristã. Ele não está dizendo, vem para a igreja a passeio. Vem para a igreja, dá uma voltinha com Jesus. Não. Ele está trazendo o mesmo conceito que ele pregou para Timóteo. Lá quando Timóteo ele já está próximo à sua partida, então ele escreve para Timóteo dizendo, Timóteo, eu sofri bastante e eu estou morrendo, mas eu quero lançar um convite para você. Não é para bodas, não é para o rebelião, não é para nenhum tipo de festa. O convite meu é,
vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Paulo, ele compara a vida cristã a soldados. E quando ele faz a comparação do Espírito Santo, ele equivale o Espírito Santo à preparação para essa guerra. E o soldado que vai sem a preparação do Espírito Santo, ele torna-se uma presa muito fácil. E é por isso que ele vai mostrar como é a vestimenta do crente, lá no capítulo 6. E ele vai dizer, a primeira roupa que o crente tem é um capacete. E ele chama de capacete da salvação. Sabe o que é? O crente pode fazer muita coisa e ir para muito lugar, mas ele não esquece que ele é um salvo. E como ele é um cidadão do céu, ele sabe que não é tudo que ele vê, não é tudo que ele fala e não é tudo que ele faz, porque a salvação é preferência nele. E às vezes o diabo sim tenta nos atormentar. O diabo às vezes nos tira do sério, irmão. Usa pessoas para nos afrontar, para nos perseguir, para nos tirar a paz, para nos entristecer. E ele fica usando pessoas para nos ferir. Mas tem uma coisa, se você tiver coragem e fé para fazer o que eu estou falando, usa a autoridade de Deus. E fala assim para ele, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou salvo. A cada dia que passa, irmão, você está mais perto do céu. E a cada dia que passa, o diabo está mais próximo da sua condenação eterna. É por isso que ele pode fazer o que ele quiser, menos tocar na minha alma, menos riscar o meu nome do livro da vida. Aleluia! Aleluia! Eu estou salvo! Esse é o maior benefício do Evangelho, irmão, a salvação. Aleluia! Mas Paulo vai dizer ainda, não só o capacete, mas você precisa ter também os ombros cingidos com a verdade. Você sabe que a mentira é um vício. E o ser humano é bom de dar desculpa. E desculpa é mentira. E a pessoa acostuma a resolver tudo com mentira. Chega uma hora que nem ela acredita mais nela, porque ela resolve tudo com mentira. Ela se confunde, ela se contradiz o tempo todo. Ora, quem anda com a mentira não pode andar com a verdade. Porque a Bíblia vai dizer, ele, o diabo, é mentiroso desde o início. Inclusive ele tem a sua filha mais velha chamada mentira. Então quem anda com Deus não anda com mentira. Quem anda com Deus perde, mas não mente. Sofre as consequências, mas não engana. Ele não quer dinheiro fácil. Ele não quer atalhos na vida. Porque a verdade está sobre os seus ombros. E a couraça da justiça. O crente tem que ser justo. O crente tem que cooperar a favor da justiça. O crente tem que estender a mão para o oprimido. Me lembro do epílogo lá da mulher virtuosa. Capítulo 31 de Provérbios, Lemuel está falando a respeito da mãe dele. E o conselho da mãe dele é, olha filho, não dê a tua força às mulheres, mas também não seja dado ao vinho, porque se você estiver bêbado, você pode não fazer justiça para quem precisa da tua justiça. Então o crente, ele tenta ser justo, não é trapaceiro, não puxa tapete e não engana ninguém. Mas ainda mais, o crente possui um escudo. E Paulo chama esse escudo de escudo da fé. E ele diz, olha, com esse escudo, ele tem um poder sobrenatural. Ele vai apagar os dardos inflamados que o diabo vai mandar em você. Porque ele não vai respeitar, ele vai querer nos atingir de diversas formas. Mas você precisa de um escudo chamado fé. Sabe quando você está sendo atacado pelo inferno? Você pega o escudo da fé. E uma das definições de fé é acreditar mesmo que eu não esteja vendo. Sabe quando o diabo está atacando, está serenando, eu pego o escudo da fé e me tampo. Eu não estou vendo nada, mas pela fé eu sei que Jesus está trabalhando ao meu favor.
ele está atacando, ele está guerreando, mas eu continuo acreditando que Deus se levantará e julgará a minha causa. Aleluia! Desiste, não dá certo, não funciona. Pai, o escudo está aqui, ó. E por último, para partir para o final, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, procure se apresentar como um obreiro, como um soldado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje. A palavra ali é que corta perfeitamente com a palavra de Deus, porque ele, guerreando perfeitamente com a palavra de Deus, ele vai vencer a peleja e vai ganhar gente para o reino de Deus. Mas o soldado completo não tem só o capacete, a justiça, a verdade e o escudo. Ele possui a palavra de Deus e nela ele medita de dia e de noite, e esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, e tudo que ele fizer prosperará pelo poder da palavra de Deus. O crente não só lê a Bíblia, como lê o jornal, a notícia, a bula do remédio, mas ele medita na palavra, ele reflete na palavra, ele se alimenta da palavra, ele compartilha a palavra, e acima de tudo, ele vive a palavra de Deus no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Por isso eu termino agora, para não ser cansado aos irmãos. Próprio Efésios, capítulo 5, verso 18. Paulo está reforçando o conceito do capítulo 6, quando ele está dizendo assim, olha, revesti-vos da armadura de Deus. Portanto, o verso 13 do capítulo 6, portanto, tomai a armadura de Deus. Tanto no verso 13, como nos versos anteriores, ele está falando da importância dessa armadura do crente. E lá no capítulo 5, no verso 18, ele está dizendo assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas que é um conselho bom, enchei-vos do Espírito. Aleluia! E o verso 19 vai dizer, e então você vai poder salmodiar, cantar louvores a Deus. Ele está dizendo, um culto começa com gente cheia do Espírito, porque agora cheio do Espírito, você pode adorar a Deus de verdade. E o verso 20 ele vai dizer, porque poderoso é Deus, agora que você está cheio do Espírito, agora que você está adorando a Ele, poderoso é Deus para fazer abundantemente mais do que aquilo que eu espero, pelo poder dele que opera sobre as nossas vidas. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus.